Então, boa noite, pessoal. Hoje é dia 9 de junho de 2025, são exatamente 19h45, e hoje a gente vai falar sobre posições relativas entre reta e plano, tá? A gente vai estar hoje se debruçando a falar sobre isso aí. Assunto esse, boa noite, Giovana. Assunto esse que eu deveria ter falado na monitoria passada, só que, para as pessoas que têm memória boa, a monitoria passada teve simplesmente 2 horas de duração, né? Ou seja, já estava um pouquinho tarde, sabe? E aí já estava beirando o quê? 10 da noite. A gente estava cansado, né? Aí eu falei, pessoal, a gente resolve isso na próxima aula. Então, hoje, tá? Como prometido, nós vamos estar falando sobre, primeiramente, né, na verdade, que não vai ser só isso, posições relativas entre retas e planos. Entre retas e planos. Beleza? Então, se atenta a isso aqui, gente. Por quê? Porque isso de posições relativas é algo bem importante para vocês, de fato, entenderem como é que vocês podem aplicar isso em problemas, tá? Porque isso aqui cai em prova? Cai. Uma coisa que pode aparecer na prova é literalmente ele perguntar: essa reta aqui e esse plano aqui, eles são paralelos? Eles não são paralelos? O que que eles são em relação entre si? Quando a gente fala assim, ó, posições relativas, é você caracterizar se aqueles dois objetos geométricos são paralelos, são reversos, são concorrentes, enfim, consiste nisso. E vejam, a gente viu aqui, ó, né, na aula passada, na monitoria passada, que, por exemplo, aqui, ó, a gente viu aqui que existe a possibilidade, né, de quando a gente está falando, por exemplo, de posições relativas entre retas. As retas, elas podem ser paralelas, né, ou seja, elas terem mesma direção, a gente viu direitinho, tá tudo lá gravado. As retas podem ser concorrentes, né, então as retas, elas se intersectarem em um ponto, e elas podem ser reversas, como no caso dessa figura aqui, em que não existe ponto de intersecção. Elas não se tocam em nenhum ponto do espaço. No caso aqui das nossas posições relativas entre plano e reta, quais são? Existem três situações, né, que dividem essa brincadeira aqui, que é ou a reta e o plano são paralelos entre si, certo? Ou eles são transversais, que é a mesma coisa do que coincidentes, tá? Certo? Ou a reta e o plano são ou a reta está contida no plano, certo? A reta está contida. Beleza? Então, a letra ficou feia, gente, é que eu quis escrever rápido só para vocês pegarem a ideia. Mas, primeiramente, vamos se centrar a falar aqui sobre a situação em que nós temos o plano e a reta paralelos, certo? Paralelos. Então, gente, a reta e um plano paralelo seriam, né, como vocês bem entendem, por exemplo, eu tenho aqui um plano qualquer, lembrando que para você representar plano, a gente costuma usar letras gregas minúsculas. Então, por exemplo, eu tenho aqui o plano π1, né? Perfeito? Tenho aqui o meu plano π1. E como é que seria uma reta paralela a um plano? Desse mesmo jeito que você está imaginando. Você tem uma reta aqui no espaço. Você tem uma reta aqui no espaço. E o vetor diretor daquela reta, né? Então, o vetor paralelo à reta, que indica a direção dela, está na mesma direção que o plano. Então, você tem aqui um vetor U, né, que é o vetor diretor da reta, e você tem aqui uma reta R. Beleza? Eu vou chamar o plano de π só, tá? Plano π, reta R, vetor U. Então,
Essa é a ideia, certo? Então, eu tenho aqui, deixa eu escrever mais bonitinho, né? O meu vetor U, a minha reta R, o meu plano π. Massa? Como é, então, gente, que eu vou identificar se a reta é paralela ao plano ou não? Pedro disse, ela é normal. Peraí, ela é normal, a reta normal, não do plano. Como assim? Eu acho que tu quis dizer assim. Como é que. Eu acho que eu entendi o que tu quis dizer. Mas me explica melhor de novo aí. O que é que tu quis dizer? É que ficou um pouco confuso. Mas eu acho que tá dizendo o seguinte: essa reta aqui, para ela ser paralela ao plano, basta que, ao você pegar o vetor normal ao plano, o vetor da reta tem que ser normal ao vetor normal ao plano. É isso que tu tá dizendo, né? Não é isso? Me confirma aí. Isso, né? Pronto. Também, Pedro, é a mesma coisa, tá? Se essa situação que eu estou descrevendo para você aqui for verdadeira, isso que você está falando também é verdadeiro, entende? Perfeito? Uma coisa implica na outra, tá certo? As duas fazem parte do mesmo contexto. O que é que eu estou querendo dizer? Por exemplo, vamos dizer que você, sei lá, pega uma manga no mercado, uma manga, certo? Aí você fala assim, a manga é doce, certo? Eu chego e digo assim, a manga é doce. Aí você chega e fala, a manga tem açúcar, entende? Entende o que eu quero dizer? A manga tem frutose, entende? Uma coisa implica na outra. Ok? Eu e minhas. Cara, eu tenho que ganhar um prêmio, velho, de analogias, pô. A aula passada, a capa da aula passada foi um robô, né? Um IA, né? Vocês lembram por quê, né? A capa dessa vez vai ser uma manga, só por causa dessa analogia aqui. Só por causa dessa analogia vai ser uma manga, eu acho, cara. Ou se não aparecer uma coisa melhor daqui no final da aula, né? Tranquilo, Pedro? Interesse? A ideia? De boa? Vocês vão ver, gente. Quem nunca viu na minha monitoria, as minhas analogias são inacreditáveis. Beleza? Então, vê só. Dito isso, como é que eu posso identificar, né, se essa situação aqui vai acontecer ou não? Veja bem. Vamos dizer, aí aqui, dessa vez, gente, eu trouxe esses exemplos bonitinhos, tá? Vamos considerar aqui, né, que eu tenha uma certa reta R. Então, na verdade, primeiro, né? Primeiro, vamos abordar a ideia primeiro. Veja bem. Se eu quero analisar se uma reta e um plano são paralelos ou não, o que é que você vai fazer, né? Você vai pegar o parâmetro da reta, certo? Ou melhor, você vai pegar as equações paramétricas da reta e substituir nas equações paramétricas do plano. Se existir solução, é porque a reta é paralela ao plano. Isso é uma coisa que, assim, vocês vão se confundir um pouco, né? Vai parecer um pouco confuso, mas vocês vão entender. Na verdade, me perdoem, gente. Tá? Eu até defini errado, me perdoem, veja. Se eu quero considerar que uma reta é paralela a um plano, você vai pegar as equações paramétricas da reta, substituir na equação do plano, e se não houver solução, eles são paralelos entre si. Como assim? Vou explicar, veja. Então, vou colocar aqui, tá? Sem solução. Então, vamos lá. Vamos logo para um exemplo, porque eu preferi para um exemplo logo nesse caso aqui, vê só. Vamos dizer que você tem uma reta, certo? Uma reta R aqui, com a seguinte equação. Essas seguintes equações paramétricas, né? Então, x igual a 1 mais lambda, y igual a 1 menos lambda, e z igual a lambda. Certo? Uma reta simples, né? E vamos considerar que eu tenho aqui um plano π de equação x mais y menos z mais 2 igual a zero. Como é que eu vou verificar se esses planos essa reta e esse plano são paralelos entre si ou não? O que é que você vai fazer? Você vai pegar aqui, ó, a equação paramétrica em relação a x da reta e vai jogar aqui na equação do plano. Então, ora, você sabe que x é igual a 1 mais lambda, né? Então, eu vou jogar aqui na equação do plano, no lugar de x. Então, vai ficar 1 mais lambda. Vou fazer a mesma coisa com a equação aqui em y. Vou pegar a minha equação em y, jogar aqui em y. Substituir, né? Mais 1 menos lambda.
E vou fazer a mesma coisa com z. Ora, z é igual a lambda? Vou substituir aqui em z. Então vai ficar menos z menos lambda mais 2 igual a zero. Certo? Beleza. Dito isso, o que é que você vai fazer agora? Você vai resolver essa equação. Calma, eu vou explicar o que é está acontecendo. Eu vou explicar. Resolvendo essa equação, gente, o que é que eu vou ter? Mais lambda com menos lambda é zero, né? Então vai sobrar só menos lambda. Aí eu tenho 1 mais 1, 2, com 2, 4. Passa para lá negativo, vai ficar menos 4. Então, lambda aqui é igual a 4. Tá? Me perdoe, gente, isso aqui foi até um erro técnico, mas essa reta aqui em específico, então, por meio dessa informação, ela é transversal ao plano, tá? Foi um erro de anotação minha aqui, tá? Eu vou até colocar esse exemplo para baixo. Mas, nesse caso, a tua reta, ela é transversal ao plano, ou seja, ela é uma reta que ela bate no plano, certo? E ela intercepta o plano em um certo ponto. Como é que eu sei isso? Porque, veja, se esse meu parâmetro deu igual a uma certa constante, significa que quando. O que significa esse lambda igual a 4? Que se eu pegar o lambda igual a 4 e substituir aqui na minha equação da reta, eu vou encontrar o ponto de intersecção do plano com a reta. Se esse lambda, em específico aqui, tivesse dado igual se isso não tivesse tido uma solução, aí a gente ia ter um outro contexto, tá? Então, vê, nesse caso aqui, me perdoem, gente, vamos até fazer o seguinte, isso aqui foi um caso, tá? De retas transversais. De uma reta e um plano transversais. Ou seja, coincidentes, tá? Coincidentes. Já desaprendi a escrever coincidentes, ó. Coincidentes. Beleza? Então, um plano e uma reta coincidentes. Esse foi um caso, tá? Então, vou colocar aqui, tá? Um plano e uma reta vão ser coincidentes quando houver solução para quando você aplica esse procedimento aqui. Então, de novo, gente, o que é que eu fiz? Você vai pegar aqui o x, substituir na equação do plano, o y substituir na equação do plano, o z substituir na equação do plano. Se, ao você fizer isso, você encontrar um valor de lambda positivo, um valor certinho, ou seja, você encontrar uma solução para isso que você fez, a reta vai ser transversal ao plano. Ou seja, você vai ter uma situação como essa aqui, tá? Peraí. Você vai ter uma situação como essa aqui, certo? Você tem uma reta e ela está intersectando um plano em um certo ponto P aqui. Tá certo? Essa é a situação de retas e planos transversais. Tá? Deve estar confuso para você, mas relaxa. Vamos fazer o seguinte. Vamos ver agora como é que uma reta e um plano vão ser. Deixa eu ver qual é esse caso aqui que eu separei, em específico. Aqui. Vão ser paralelos, tá? Então, paralelos. E a reta e o plano vão ser paralelos quando você aplicar esse procedimento e não. Vou colocar aqui embaixo, na verdade. E não tiver, ou melhor, não existir solução. Deixa eu olhar o chat aqui, que eu fiquei muito tempo sem olhar. Não falou nada não, né? Beleza. Então, vê só, gente. Nesse caso aqui, o que vai acontecer, tá? Vamos dizer que você tem essa reta e esse plano aqui, tá? Então, eu tenho a reta X, ou melhor, vou colocar aqui exemplo, né? Eu tenho aqui esta reta, a reta X igual a 2 mais 3 lambda, Y igual a 2 mais 3 lambda também, e Z igual a 1, Z igual a 1, tá? Z igual a 1 mais 0 lambda. Então, 2 mais 3 lambda, 2 mais 3 lambda, 1 mais 0 lambda, beleza. E você tem essa equação de plano aqui, tá? Então, você tem esse plano aqui, ó.
Nesse caso aqui, eu vou dar, essa equação de plano não é a equação geral, tá? Essa aqui é a equação vetorial. Vê. 1, 0, 1, mais lambda, 1, mais mi. Na verdade, eu vou colocar t, tá? Mais t, 0, 0, 3. Deixa eu ver. 1, 0, 1, 1, 0, 0, 3. Beleza, gente. Então, eu quero verificar se essa reta, ela é ou não, se ela é paralela, se ela não é paralela, enfim, a esse plano aqui. O que é que você vai fazer? Você vai fazer o mesmo procedimento que eu fiz aqui em cima. Pergunta, pessoal. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? É que eu cometi uma pequena confusão, vocês viram, e aí eu achei que ficou um pouco confuso. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Me digam. O que é que foi feito aqui? Eu peguei as equações paramétricas da reta, substituí na equação do plano. Como deu lambda igual a 4, né, como deu uma constante aqui, um valor real, como eu consegui encontrar uma solução para isso, significa que essa reta e esse plano são transversais entre si. Todo mundo entendeu isso que eu fiz, gente? O procedimento aqui. Sejam sinceros, tá? Vocês estão calados aí, eu tô com medo. Isso aqui, né? Vê. O que é que eu fiz aqui? Vê. Pessoal, eu tinha aqui a minha equação da reta, tá? X igual a 1 mais lambda, y igual a 1 menos lambda e z igual a lambda. O que é que eu fiz? Eu quero analisar se essa minha reta que está com essa equação paramétrica, eu quero analisar se ela é paralela, se ela é transversal ou se ela é coincidente com esse plano aqui. E aí eu tenho a equação do plano, x mais y menos z mais 2 igual a zero. O que é que eu fiz? Eu peguei, é um procedimento, tá, gente? É um método. Você vai pegar o x aqui, a equação paramétrica do x, e vai jogar aqui na equação do plano. Então, ora, x aqui na equação da reta é 1 mais lambda. Aí na equação do plano aqui eu tenho x, né? Aí eu joguei esse valor de x, esse valor é de x aqui. Ou seja, eu coloquei 1 mais lambda. Mesma coisa no y, né? O y aqui tá na equação da reta tá 1 menos lambda. Aí eu peguei e joguei aqui no valor da equação do plano. E a mesma coisa com o z, eu substituí o z aqui por lambda. E aí ficou essa equação aqui. E aí, isolando o lambda nessa equação, eu encontrei lambda igual a 4. Quando você tiver uma situação em que você encontra lambda igual a algum certo número, é porque as retas, elas são... A reta e o plano são transversais entre si. Entende? Pegasse isso, Rebeca, de verdade, podem ser sinceros, gente. Tá um pouco confuso ainda, mas vai ficar claro, eu garanto, tá? Aí eu vou aplicar o mesmo método aqui para saber se as retas vão ser, a reta e o plano vão ser paralelos ou não. Sendo que, para aplicar esse método, perceba, eu usei aqui a equação paramétrica da reta e a equação geral do plano. O problema aqui é que nessa situação, beleza, eu tenho a equação paramétrica da reta, só que a equação geral do plano, ela está na forma vetorial. Ou melhor, a equação do plano está na forma vetorial. Eu preciso trabalhar com ela na forma geral, né? Como é, gente? Me digam aí no chat que eu encontro com a equação geral, com a equação vetorial do plano. Como é que eu encontro a equação geral dele? Tem quem lembra aí? Como é que eu passo dessa equação para a equação geral do plano? Produto vetorial, exatamente, Pedro. Por que produto vetorial? Porque, vê, na equação do plano, vocês lembram que isso aqui é um ponto pertencente ao plano. Isso aqui é um vetor que, sei lá, que eu vou chamar de U, que é paralelo ao plano π. Isso aqui é outro vetor V, que é paralelo ao plano π. Se U e V são paralelos ao plano π, e na equação geral do plano eu uso um vetor perpendicular, para encontrar esse vetor perpendicular, a partir dessa equação, eu vou fazer o produto vetorial de U e V. Que aí eu vou encontrar um vetor simultaneamente perpendicular a U e a V. Certo? Ou seja, apagando aqui, ó, o que é que eu vou fazer então? Eu vou fazer o produto vetorial desse cara com esse cara. Beleza? Para transformar na equação geral do plano. Tá? Então eu vou fazer aqui, ó, vê. Eu vou colocar aqui destacado, tá? Vou chamar esse cara de U e esse cara de V, tá? Então, fazendo aqui o produto vetorial entre eles, então o produto vetorial de U e V, eu vou ter o seguinte. Isso aqui vai ser igual a... Vamos lá. Primeira linha do produto vetorial, eu coloco I, J e K, né? Os vetores unitários. Segunda linha, eu vou colocar as coordenadas do vetor U. Então, 1, 1 e 1.
E terceira linha, as coordenadas do vetor V. Então, 0, 0 e 3. Lembrando, gente, que eu estou aqui aplicando o método de Sarri, tá? Alguns de vocês podem resolver o produto vetorial pelo método de Laplace, né? Pelo teorema de Laplace. Tanto faz, certo? Eu costumo aplicar isso aqui que eu acho mais simples. Então, IJ e K, 1 e 0, 0, 3. E aí você vai duplicar as duas primeiras colunas, né? Então, IJ, 1 e 1, 0 e 0. Massa. Beleza. E aí, resolvendo aqui, eu vou ter o quê, ó? O que é que eu vou fazer? Vou multiplicar as colunas. Então, I vezes 1 vezes 3. I vezes 1 vezes 3 dá quanto? 3I. J vezes 1 vezes 0 dá 0. K vezes 1 vezes 0 dá 0. Beleza. Aí agora, como eu vou fazer subindo, coloco um menos, abre parênteses. 0 vezes 1 vezes K, 0. 0 vezes 1 vezes I, 0. 3 vezes I vezes J, 3J. Fecha parênteses. Eu vou ter aqui, então, 3I menos 3J. Isso aqui é 3I menos 3J. Isso aqui é um vetor, né, gente? Até porque, de novo, o I aqui é o vetor 1, 0, 0. E o J é o vetor 0, 1, 0. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa, tá? Que o vetor 3 menos 3. E como você não tem valor nenhum aqui no K, né? 0. 3 menos 3 e 0. Então, esse vetor aqui, esse vetor... eu vou até, inclusive, vou fazer o seguinte. Eu vou chamar o resultado disso aqui de W, tá? W. Esse vetor, ele é perpendicular ao plano π. Ou seja, com ele a gente consegue montar a equação geral do plano π, né? Como é que é a fórmula da equação geral do plano? AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Em que A, B e C são as coordenadas de um vetor perpendicular ao plano. Opa, olha o meu vetor aqui, ó. Esse vai ser o meu A, esse vai ser o meu B, esse vai ser o meu C. Esse vetor W é perpendicular ao plano, não é? Então, esse cara vai ser o A, esse vai ser o B, esse vai ser o C. E o D você vai descobrir substituindo um ponto que você sabe que pertence àquele plano. Que a gente explicou lá na monitoria de planos. Então, eu vou ter o seguinte, eu vou ter 3x menos 3y. No Z aqui vai ficar mais 0z, tá? Então, não vou nem colocar. Mais D igual a zero. Então, como é que você vai descobrir esse D? Você vai escolher, você vai pegar aqui um ponto que pertence ao plano, né? Lembra que a gente falou no começo? Esse ponto pertence ao plano, então pode ser ele, né? Esse cara aqui é um ponto P pertencente ao plano π. Então, eu posso usar ele, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui as coordenadas desse ponto P e jogar na equação do plano, né? O ponto é o ponto 1, 0, 1. Então, eu vou colocar aqui, ó. O ponto P, ele pertence, o ponto P de coordenadas 1, 0, 1, pertence ao plano π. Então, a gente pode fazer aqui a substituição, né? 3 vezes 1, menos 3 vezes 0, mais D igual a 0. Tá? 3 vezes 0 é 0, né? Então, vai ficar que o D vai ser igual a menos 3. Não é isso? Ou seja, a minha equação do plano vai ficar como? 3x menos 3y menos 3, né, que é o valor de D, igual a 0. Dá para simplificar, né, gente, essa equação, dividindo todo mundo por 3. Vai ficar como x menos y menos 1 igual a 0. Então, essa aqui é a equação do teu plano π. Esse plano π aqui que a gente encontrou é o mesmo plano que está aqui, ó. Só que tá aqui ele está tá na sua equação vetorial. Aqui ele está na sua equação geral. Massa? Isso vai ficar gravada para revisões futuras, ficará assim, tá? Nossa amiga Rebeca tá gravando aí. Beleza? Nem se preocupem. Então tá aqui, né? Equação do plano x menos y menos 1 igual a 0. Tá? Nada? Então, dito isso, essa aqui é a nossa equação. Aí agora sim, tá? Agora a gente vai para o nosso problema, tá, gente? Vê. Então, eu tenho aqui a minha equação do plano, vou até copiar, tá? Então, vamos voltar agora à nossa situação lá. Eu tenho aqui a minha equação do plano. Beleza? E tenho aqui a minha equação da reta, certo? Tenho essa reta aqui. Copiar ela, colocar ela aqui para baixo. Como é que eu vou saber se esse plano e essa reta são ou não são paralelos?
você vai aplicar o que a gente aplicou lá nessa primeira situação aqui. A gente vai substituir o x, substituir o y, substituir o z, certo? Nesse caso aqui, para elas serem transversais, tem que haver solução. Ou seja, para existir um ponto em que a reta e o plano se intersectam, tem que ter solução, tá? Quando você faz isso aqui. Nesse caso aqui, ou seja, para os planos serem paralelos, não deve haver solução. E a gente vai entender o que seria isso agora. A tu perguntou se a última aula de plano ficou gravada. Ficou sim, meu amigo. Bora acessar lá, tá? As últimas 5 monitorias online que estão todas gravadas e estão lá no YouTube, tá? Você vai... quem puder, manda lá no grupo a playlist das monitorias, tá? Quem puder fazer isso aí pro Arthur. Nem precisa porque todos os links estão na descrição do grupo, tá? Todos os links estão na descrição do grupo. Então você pode acessar lá. Mas quem puder, manda lá o link, beleza? Por favor, agradeço muito. Então, gente, tá aqui, né? Como é então que eu vou identificar? Você vai aplicar o mesmo procedimento. Você vai pegar aqui a equação em x. Você vai jogar aqui na equação do plano. Agora você vai pegar a equação em y. Vai jogar na equação do plano e assim vai. Então vamos lá. Peguei a minha equação em x aqui, ó. Vou jogar na equação do plano. Eu sei que x é 2 mais 3 lambda. Não vai ficar. Substituindo em x aqui, ó, na equação do plano. Vai ficar 2 mais 3 lambda. Certo? Agora eu vou pegar a minha equação de y, que é 2 mais 3 lambda também, né? Coincidentemente. E vou jogar na minha equação do plano. Então vai ficar menos, abre parênteses, 2 mais 3 lambda. Cuidado com esse menos aqui, viu? Mandei lá, Arthur. Obrigado, Giovana. Você é fera. Menos 1 igual a 0. No caso, eu não precisei substituir. Eu teria que substituir o z também, tá, gente? Mas como não tem nenhum z aqui, não precisa substituir. Tá? Porque não tem z, vai ficar 0 de todo jeito. Massa? Então vai ficar 2 mais 3 lambda. Aí, menos 2, menos 3 lambda, menos 1 igual a 0. Aí vai ficar, né? 2 menos 2 dá 0. 3 menos 3 lambda dá 0. Aí sobrou menos 1 igual a 0. Senhores, senhoras, o que é isso aqui? Veja, menos 1, por favor, por favor. Menos 1 é igual a 0, gente? Não é, né? Menos 1 não deu igual a 0. Menos 1 não é igual a 0. Se não é igual a 0, é porque não há solução. E, portanto, como não há solução, a reta e o plano não se intersectam. Sendo assim, são paralelos. Exatamente, Alberto. Perfeito. Não paralelas, tá? Mas paralelos, né? Porque eu estou analisando aqui retas e planos. Desculpa em corrigir teu português aí. Mas é porque eu imagino que eu deva ter confundido. Eu devo estar achando que eu estou analisando retas aqui. Mas lembra, eu estou analisando reta e plano, beleza? Então, gente, se você fizer essa substituição e você chegar numa igualdade como essa aqui, ó, que é uma igualdade absurda, menos 1 não é igual a 0, então significa que não há solução e, portanto, o plano e a reta não se intersectam. Aí você fala, Spine, peraí, como assim, cara? Isso aí é um decoreba puro. Não é, veja, vou lhe explicar agora. Quando você faz essa aplicação aqui, no caso desse primeiro exercício que a gente fez, e você encontra o lambda igual a 4, isso significa que existe um parâmetro que, ao ser substituído na equação da reta, vai gerar um ponto que é presente tanto na reta quanto no plano, ou seja, existe um ponto em que eles se intersectam. Se existe um plano em que eles se intersectam, eles são transversais. Agora, se tu aplicar essa ideia aqui e você acha uma igualdade absurda como essa aqui, ó, menos 1 igual a 0, significa que não há solução.
Se não há solução, se você pega a equação da reta, que a gente fez aqui, você iguala na equação do plano, se você joga ela na equação do plano, e você não encontra solução nenhuma para lambda, significa que não existe parâmetro, tá? Que ao ser substituído na equação da reta, gere um ponto que é simultâneo tanto na reta quanto no plano. Ou seja, eles não se tocam no espaço. Gente, olhem para mim agora, tá? Olhem para minha câmera, vejam bem, olhem para cá. Imagine que isso aqui é um plano, certo? Beleza? E imagine que isso aqui, essa caneta aqui, ó, essa caneta é uma reta. Só existem três situações. Ou o plano é paralelo à reta, certo? Ou o plano é transversal à reta, quer dizer, eles vão se tocar em um certo ponto, assim, ó. Ou a reta está contida no plano, que seria essa situação aqui. Beleza? Perceba que se a reta ela é paralela ao plano, por necessidade, ou melhor, perceba que se a reta ela não toca no plano, perceba que por necessidade ela é paralela. Só existe. Você pode pensar assim também. Ou a reta está tocando no plano ou não. Se ela está tocando no plano, é porque ela tem uma certa inclinação que vai fazer com que ela toque no plano. Agora, se ela não for, se ela não interceptar o plano em nenhum ponto, significa que ela é paralela. Por quê? Porque, vê, se você estender a reta todinha aqui, ó, ela nunca vai tocar no plano, tá vendo? Mas se ela for assim, se você estender, ela vai tocar. Então, se a direção entre a reta e o plano for a mesma, elas são paralelas. Senão, ela vai se tocar em algum ponto. Então, gente, entendam, não leve isso como decoreba, veja. Você tem aqui a equação da reta, você jogou na equação do plano aqui, ó. Deu um número como, sei lá, como 4 aqui, ó, lambda igual a 4. Significa que existe um ponto, um único ponto, que, quando interceptado, que está presente tanto na reta quanto no plano, tá? Se você não encontrar solução, ou seja, você encontrar esse absurdo aqui como menos 1 igual a zero, significa que não há solução. E, portanto, que nem eu escrevi aqui, a reta e o plano não se intersectam. Sendo assim, eles vão ser paralelos. E se eles não se intersectam, é porque a reta ela está numa direção de tal modo que ela nunca vai tocar no plano. Ó. Ou seja, a reta vai ser paralela ao teu plano. É mais fácil imaginar espacialmente do que decorar. Exatamente. Gente, por favor, me digam no chat, vocês estão calados. Tá dando para entender isso aqui? Me digam, por favor. Tá dando para pegar a ideia do que eu tô querendo dizer aqui? Eu não quero. Veja, eu não gosto de decoreba, eu gosto de explicar o porquê das coisas direitinho. Tá? Massa, massa. Não leve isso como decoreba. Entenda o que está acontecendo, certo? Para você não levar isso aqui como. Não, peraí, se for. Se der menos. Se der uma igualdade absurda, não tem solução, então elas são paralelas. Não decore isso. Entenda o porquê, por primeiro, entendeu? Primeiro você entende o porquê, depois você entende o método, tá? Eu estou mostrando o método aqui primeiro, porque explicar o porquê disso sem explicar o método, nesse caso, é complicado. Mas eu preciso me certificar que vocês estão entendendo, tá? Ou seja, veja, essa é a ideia, tá? Outra coisa, veja, deixa eu deixar claro uma coisa. O lambda aqui deu igual a 4, né? Certo? Esse lambda igual a 4, ele nos permite encontrar o ponto, justamente esse ponto aqui, ó, de intersecção da reta com o plano. Se você pegar aqui a tua equação da reta, ó, pegar aqui a tua equação da reta, e substituir ela para lambda igual a 4, que foi esse lambda que a gente encontrou, vê o que vai acontecer, vê. Dá uma olhada. A equação é x igual a 1 mais lambda, não é isso? Então, o x vai ser igual a 1 mais 4. O y é igual a 1 menos lambda, não é isso? Então, vai ficar 1 menos 4. Beleza? Estou substituindo aqui o lambda. E o z, ele é igual a lambda. Então, o z vai ser igual a 4. Ora, 1 mais 4 é 5. 1 menos 4 é menos 3. E o z é igual a 4. O que isso significa, gente? Significa que para x igual a 5, y igual a menos 3 e z igual a 4, eis aí o ponto que pertence simultaneamente à reta e ao plano. Esse é o teu ponto P. Esse ponto, de novo, ele pertence à reta R e ao plano π, simultaneamente. Decorada futura em GA, não. Tem que entender a linha assim para desenvolver qualquer questão. Exatamente. Não tem como. É muito bem colocado, tá, Giovana? Porque você, não adianta, você tem que entender o fundamento por trás. Porque aqui vocês estão vendo a teoria e tal, mas na prova, tipo, tu vai ficar, caramba, o que é que eu tenho que fazer? Entendeu?
Tem que saber lidar com isso, tá? Então, gente, esse aqui é o teu dito plano, entende? Agora, quando você chega no resultado, entendeu? Então, aqui, quando você encontra esse lambda, de novo, qual é o valor do meu parâmetro para que a reta intercepte o meu plano em certo ponto? E aí, esse parâmetro vai, substituído na equação da reta, vai me fornecer, justamente, o plano, ou melhor, o ponto que pertence a esse plano. E a reta também. Tá certo? A propósito, veja que interessante, né? É, esse ponto, e vocês podem analisar isso graficamente, tá, gente? Vocês podem analisar isso aqui graficamente tranquilo, tá certo? Vocês podem fazer essa análise, essa análise gráfica e vocês vão perceber isso, tá? Quer ver? Vamos fazer isso rapidinho. Pronto. Deixa eu só fechar o raciocínio. Nesse caso aqui, de novo, no caso desse exemplo aqui de retas paralelas, as retas vão ser paralelas quando você não achar uma solução, né? Ou seja, quando você achar um absurdo desse, menos 1 igual a zero. Porque o que isso aqui significa? De novo, que não existe nenhum lambda que, quando substituído na equação da reta, vai gerar um ponto que pertence tanto ao plano quanto à reta simultaneamente. Entendeu? Essa é a ideia, tá? Aí, deixa eu fazer o seguinte. Eu sempre gosto de usar aqui o GeoGebra. Vamos abrir aqui o GeoGebra. Deixa eu colocar aqui, gente. Eu sempre gosto de usar o GeoGebra para fazer vocês entenderem o que é que está acontecendo, né? Aqui, ó, peraí. Deixa eu colocar aqui primeiro as equações, né? Ah, mas essa reta vai ser muito ruim de colocar. Essa reta vai ser meio ruim de colocar porque ela tá na forma. Poxa, peraí. Deixa eu ver se tem como fazer isso aqui. Gente, vai ser meio ruim de colocar aqui porque essa reta tá na forma paramétrica. Aí para converter para reduzir vai dar um trabalhinho, tá? X igual a. Deixa eu ver se dá para fazer isso. Deixa eu ver aqui, gente. Eu não sei fazer isso. Deixa. Realmente vou ficar devendo isso aí a vocês, mas essa é a ideia, certo? Pessoal, deixa eu perguntar, como é que tá? Todo mundo entendeu isso aí? Posso seguir aqui tranquilo? Me contem aí a vida de vocês. Tudo certo? De boa, né? Massa. Deixa eu só verificar uma coisa aqui. Tá certo, tá certo. Beleza. Ok. Deixa eu. Eu coloquei lambda igual a 4, né? 5. Só pra ver se eu fiz certinho aqui. Eu tô achando uma coisa estranha. 5 menos 3 deu 2. Tá. Eu anotei certinho essa equação, né? Só pra ter certeza. Um minutinho, gente. Eu tô desconfiado que eu anotei. Eu acho que eu anotei a equação do plano errado. Deixa eu ver aqui, viu, gente? Um minutinho. Deixa eu verificar isso aqui. Não, é isso mesmo. Eu fiz a igualdade, beleza. Tá. Não, tá certo, isso mesmo. 5, 3. Ah, gente, eu tô vendo agora aqui, ó. Me perdoem. Ah, não, tá certo, tá certo, tá certo. Eu que tô maluco, eu que tô maluco. 1 menos 4 dá menos 3, né? Z igual a 4, beleza. Tá certo, né? Tá certo, beleza. 5, 2. Vê, gente, me perdoem, tá? É só que eu tô verificando uma coisa aqui, só para complementar. Perceba como é que isso faz sentido, né? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, gente. Em relação a essa questão desse ponto aqui, pertencer à reta e ao plano, né? Vocês entenderam, beleza, esse plano realmente ele pertence à reta, tá? Agora, como é que eu me certifico? Como é que vocês me certificam que esse ponto aqui, ele pertence ao plano também? Como é que com o ponto... Se eu der aqui para vocês um ponto qualquer, sei lá, 1, 7 e 1. Como é que vocês me certificam que ele pertence ou não ao plano, né? Tendo em mãos a equação do plano? Hum? Como é?
Isso é uma coisa que muita gente não sabe. Como é que eu tenho um ponto qualquer, como esse aqui, ó, 171, acabei de chutar aqui. Somente com a equação do plano eu me certifico que o ponto pertence ao plano? Exatamente, Arthur. Substituindo, aplicando o ponto na equação e vendo se é igual à verdadeira. Perfeito, isso. Isso, Arthur e Isis falaram tudo aí. Ou seja, o que é que você vai fazer? Você vai pegar, você sabe que esse, no ponto, na representação do ponto, esse cara aqui é a coordenada x, esse é a coordenada y, esse é a z. O que, que você vai fazer? Você vai pegar e substituir aqui, ó, na equação do plano, meu Deus do céu. Se der igual a zero, é porque o ponto pertence ao plano. Se não der igual a zero, é porque ele não pertence. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui, ó, esse nosso plano, ou melhor, vamos pegar aqui esse nosso ponto e vamos ver se ele pertence mesmo à equação do plano. X igual, vê, a equação do plano é essa aqui, né? X mais y menos z mais 2 igual a zero, né? Perceba que aqui nesse ponto a coordenada x é essa, a y é essa, a z é essa. Bora substituir, vai ficar como? 5 menos 3 menos 4 mais 2 igual a zero. 5 menos 3 é 2. Menos 4 mais 2 é menos 2. Menos 2 menos 2 é quanto? Zero. Zero é igual a zero. Massa. Ou seja, significa que, de fato, o ponto pertence ao plano também. Massa? Do mesmo modo que ele pertence à reta. Oxe, Spine, como é que eu me certifico que ele pertence à reta? Porque, veja, você acabou de fazer isso aqui, ó, você substituiu o lambda. Entende? Você encontrou um lambda para isso. Você fez aqui, ó, lambda igual a 4. Aí você substituiu na equação, nas equações paramétricas. E aí você chegou nisso aqui. Se você só substituir um lambda aqui. Se você escolher, gente, a ideia do parâmetro é essa. Para qualquer lambda aqui, ó, você vai ter um ponto pertencente à reta. Ah, lambda igual a 20, você vai achar um ponto pertencente à reta. Você fez lambda igual a 4 aqui. A questão é, pertence ou não ao plano? A gente acabou de ver que pertence. Massa? É isso. Agora, então, existe, a gente viu aqui a situação da reta e do ponto serem transversais, da reta e do plano serem transversais, e a situação da reta e do plano serem paralelos. Agora, existe uma terceira situação que é o seguinte: olha aqui para mim, olha para minha câmera aí. Tá aqui o plano, tá aqui a reta de novo, certo? Essa é a situação em que eles são paralelos entre si. Essa é a situação em que eles são transversais, né? Então você tem a reta está tocando o plano em certo ponto. E essa é a situação em que eles são coincidentes, né? Ou melhor, perdão. Essa é a situação em que eles são em que a reta está contida no plano. É isso aqui, ó. A reta está contida em um plano é quando todos os pontos da reta também pertencem ao plano. Então veja, aqui a gente vou até fazer a representação gráfica aqui que eu não fiz, né? Mas aqui, ó, a situação aqui da reta ser paralela ao plano seria assim, né? Fazendo rapidamente, tá, gente? Tenho aqui o meu plano. E aí eu tenho aqui a minha reta. Peraí que esse plano ficou feio, né? Tenho aqui o meu plano. Considera aqui esse plano π, né? De novo. E aqui eu tenho a minha reta, tá? Ela não intersecta o plano em nenhum ponto. Eu fico trocando o plano com ponto, né, velho? Que engraçado isso. Ou seja, quando você coloca aqui, né, que nem a gente viu lá no começo, quando eu coloco aqui o meu vetor diretor da reta, esse meu vetor U, ele vai ser paralelo ao plano, ao vetor diretor do plano, né? Aos vetores diretores do plano. Perfeito? Ou seja, você vai ter essa relação aí, tá? Beleza? Então, essa aqui é a situação do plano ser paralelo à reta, né? Não vai ter nenhum ponto em que eles se intersectam. Beleza? Agora, existe, por último, a terceira situação, certo? Que é a reta estar contida
no plano. Você pode entender isso aqui também como a reta pertencer ao plano. Então, assim, a reta, ela pertence ao plano π. Tá certo? A reta pertencer ao plano π. Massa? Quando você tem uma reta assim, ó, e você tem um ponto qualquer, sei lá, pô, isso aqui não foi uma reta nem mate, né? Você tem uma reta, pô, você tem uma reta assim, ó. Aí você tem um ponto aqui, ó, P. Aí esse ponto ele pertence à reta. A gente diz que o ponto pertence à reta. Uma reta pertence a um plano é literalmente a reta, ela tá contida dentro do plano. Beleza? Então, nessa situação aqui, ó, você tem o teu plano assim, ó. Eu vou até copiar aqui esse plano que eu fiz aqui, ficou tão bonitinho, né? Copiar esse plano que eu fiz aqui, ó. Copiá-lo. Vê, você tem aqui o plano π. A situação é, a reta, ela tá literalmente, pô, dentro do plano. Tá contida no plano. Ô, gente, uma pergunta. Toda reta contida no plano, ela é paralela ao plano por necessidade? Necessariamente, uma reta que está contida no plano, ela é paralela ao plano? Reta R aqui, né? Não? Dá um gole d'água, quando vocês dizem aí. É errado. Toda reta que pertence ao plano, que está contida no plano, é paralela a ele. Aí você vai me olhar assim e falar isso, é mentira. Mentira. Sabe como é que você vai me dizer para mim? Você vai dizer isso, pai, vou te dar um exemplo. Tá aqui o plano. Vou até aumentar, ó. Tá aqui o plano. E essa reta aqui, garotão? Ó, vou até destacar a reta de roxo. E essa reta aqui, ó? Ela não tá paralela ao plano. A reta tá apontando para cá, o plano tá apontando para cá. E aí? Gente, isso aqui é um erro muito comum. Eu falei isso na aula lá de planos, eu vou dizer de novo. Veja bem. O plano, precisa exatamente nisso, né? O plano é infinito. Veja, o plano, você tem que entender que o seguinte, veja, o plano, ele não tem. Não é como se o plano, ele. Como é que eu posso dizer, gente? Um ponto, por exemplo, que está aqui, ó, nessa região aqui, sei lá, um ponto Q qualquer aqui, ó, ele não necessariamente está fora do plano, porque eu entendo que o plano ele é infinito, gente. A gente faz esse desenho assim para representar somente uma parte dele, mas ele é infinito, tá? O que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou abrir para vocês o GeoGebra. Eu vou colocar aqui aquele plano que a gente desenhou agora, a gente fez na questão passada, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, para deixar isso bem claro, porque muita gente não entende isso aqui, se confunde, tá? Deixa eu colocar aqui, peraí. Pronto. Cadê x mais y menos z mais 2 igual a zero? Pronto. Vamos lá. Vou colocar aqui para vocês verem, né? Ó, observe. Olha só. Olha aqui. Tá aqui o GeoGebra, né? Veja. Coloquei a equação do plano aqui, ó. X mais y aqui no cantinho da tela, ó. X mais y menos z mais 2 igual a zero. O plano aqui, ó. Beleza, você tá vendo ele aqui no eixo tridimensional, né? Ele tá destacado de azul aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a tirar o zoom dele, ó. Ó. O plano nunca acaba, cara. O plano é uma superfície infinita. Ele não tem um pedacinho só. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? É isso que você tem que se atentar. Então, veja. Se você tem uma reta aqui, meu amigo, não é como se o plano. Ô, gente, é porque aqui nessa figura, você olhando assim, parece muito como se o plano ele estivesse apontando para um lugar, né? Como se ele estivesse apontando para um lugar só. Mas ele é uma superfície inteira. Eu sempre dou esse exemplo. Para quem joga Minecraft aí, aquele jogo clássico, pô, marcou a infância de muitos, né? Tem um modo do jogo, que eu nunca lembro o nome, mas é um modo do jogo que você tem lá o mundo todo plano. O mundo inteiramente plano, mundo plano. E se eu não me engano, aquele mundo ele é infinito. Se você vai andando, o plano nunca vai acabar. É a mesma situação aqui. Você pode.
você pode andar aqui para onde você for, nunca vai acabar o plano, tá? Criativo não, porque criativo é um modo do jogo, né? E isso é que eu tô falando, é o tipo de mundo, sabe? Então, assim, é isso. Se entendam isso, o plano ele não tem uma direção. Aí você fala, oxe, Espanha, tu tá ficando doido. Sabe por quê? Tu tá ficando doido? Porque agora em pouco tu dissesse que uma reta, para ser paralela ao plano, ela tem que estar na mesma direção que o plano. Aí agora tu tá dizendo que o plano não tem direção. Veja, eu usei o termo direção com sentidos diferentes. Veja, vou transmitir aqui para vocês, tá? De novo. Ó, tá aqui. Veja. Quando eu cheguei aqui para vocês, ó, e disse essa situação aqui, ó, pronto, essa situação aqui que a gente estava analisando, do plano da reta ser paralela ao plano. Quando eu afirmei isso aqui, pessoal, eu disse assim, para a reta ser paralela ao plano, ela tem que estar na mesma direção que o plano. Foi no sentido de que, quando eu disse isso, foi no sentido de que, ao eu pegar, ao eu pegar aqui o vetor e inclinar ele, o vetor da minha reta, a inclinação desse meu vetor, a direção dele vai ser a mesma direção que o plano em relação a um certo eixo, por exemplo. O que eu estou querendo dizer? Vamos lá. Imagine que eu tenho aqui o eixo X, certo? Um exemplo. Aqui vamos dizer que o eixo X está aqui. O ângulo que esse ângulo vai formar aqui, ó, com o eixo X, teria que ser o mesmo ângulo que o vetor forma aqui, ó. Ou seja, eles estão na mesma direção, tá? Mas não é como se o plano ele tivesse uma direção. Ele se espalha para todo canto. Diferentemente da reta. A reta, sim, a reta tem uma direção específica. Puf, tá apontando para lá. Certo? Na verdade, eu até posso dizer, veja, é porque é uma questão relativa nesse sentido. Digamos assim, o plano ele tem direção? Ele tem, né? Ele aponta para um certo lugar. Eu vou corrigir isso que eu estou falando, gente. Vê, o plano de fato ele aponta para uma certa direção, mas ele aponta para todas as outras também em 360 graus. Então ele é toda uma superfície. É isso que eu estou querendo que vocês entendam. Entende? Ele tem uma direção definida, mas a extensão corporal dele, a extensão geométrica, o lugar geométrico do plano, ele não se estende para um lado só, ele se estende para todos os lados. Então, para deixar claro, tá? Para não ficar confuso para vocês. O plano tem direção? Tem, tá? Eu me equivoquei falando dessa forma, mas daquela forma anterior. O plano tem uma direção, sim, definida. Mas ou seja, se você for analisar ele em relação a um certo eixo, ele está com uma certa inclinação lá, ele está com uma certa direção. Mas ele se espalha para todos os lados, para todas as direções, entende? A reta, assim como a reta, ela tem uma direção, mas ela não se espalha para todos os lados, ela só está se espalhando para aquela direção específica, para aquela linha. Então, você entender isso aqui é muito importante, tá? É muito importante porque muita gente se confunde isso aqui por não lembrar disso que eu sempre falo. Então, veja, toda reta contida no plano, ela é paralela ao plano, por necessidade. Porque se ela vai estar aqui na superfície do plano, ela vai estar no mesmo ângulo de inclinação em relação a um certo eixo do que o plano. Perfeito? Então, essa é a ideia. Então, gente, até porque lembrem também que o plano, gente, ele é um conjunto infinito de retas também, tá? Beleza? Então, dito isso, como é que eu vou lá? Substituindo y na equação do plano, vai ficar como? 2y vai ficar, se y é igual a t, vai ficar mais 2t. Do mesmo modo que substituindo o z aqui, ó. Então, se z é igual a 2 menos t, substituindo aqui, ó, em 3z, vai ficar 3 vezes isso, né? Então, mais 3 vezes 2 menos t. Vai ser isso. Beleza, gente? Então vai ficar como, ó? Vai ficar t
mais 2t mais 6 menos 3t igual a 6. Então, t mais 2t mais 6 menos 3t igual a 6. Massa? Então vai ficar como aqui, ó. Eu vou ter t mais, t mais 2t, 3t, né? 3t. Aí repetindo menos 3t, vai ficar menos 3t. Passa o 6 subtraindo para lá, vou ficar com 6 menos 6, né? Ou seja, 3 menos 3t menos 3t, 0. 6 menos 6, 0. Opa! Ô, gente, 0 é igual a 0? Sim. Sim, 0 é igual a 0. Mas eu não encontrei um valor definido para lambda. Isso aqui, gente, esse 0 igual a 0, sabe o que é que ele quer dizer para a gente? Ele está nos dizendo que existem infinitas soluções. Ou seja, qualquer ponto pertencente à minha reta pertence também ao plano. E vice-versa. Qualquer ponto. Não, vice-versa não, tá? Desculpa, tá? Até eu cometi esse equívoco agora. Veja. Quando eu digo isso aqui, eu estou dizendo que todo ponto da minha reta pertence ao plano. Mas o contrário não necessariamente é verdade. Nem todo plano, nem todo ponto do plano vai também pertencer à reta. Entende? Quando eu estabeleço isso aqui, eu estou dizendo todo ponto da minha reta pertence também ao plano. Mas o contrário não é verdade, necessariamente, tá? Nem todo ponto do meu plano vai pertencer à reta. Na verdade, isso é impossível, né? Geometricamente, né? Então, quando você tiver uma solução zero igual a zero, é porque existem infinitas soluções, tá? Ou seja, para qualquer lambda aqui, para qualquer valor de t, né, no caso, né, o ponto vai pertencer ao plano. Então, gente, de novo, então eu vou até colocar aqui, ó, reta contida no plano. É quando você tiver infinitas soluções. Massa? Infinitas soluções. Então, veja, as três situações. Três situações. Três situações, né? Eu tenho um plano e uma reta transversais. Como é que eu me certifico que eles são transversais? Quando eu faço aplico esse método e eu vejo que o lambda deu igual a um certo número real, que nesse caso foi 4, né? Aqui, né? Então existe uma única solução. Eu vou até colocar aqui, ó. Houver uma solução. Deixar claro que é uma solução só. Quando você encontrar apenas uma solução, até porque, veja, é impossível. Veja, entenda o seguinte, gente. Deixa eu perguntar para você. Isso já te respondo. Se, deixa eu perguntar para você, gente. Se eu tenho uma reta e eu sei, eu chego para você e falo, gente, tá aqui uma reta, certo? Se eu tenho uma reta e um plano e eu digo para você que existe um ponto dessa reta que pertence também ao plano, necessariamente essa reta está contida no plano? Me digam. Vou repetir. Eu tenho um plano e uma reta. Se eu digo para você que tem um ponto da minha reta que pertence ao plano, necessariamente a reta está contida no plano, ou seja, todos os outros pontos também pertencem ao plano? Não, né? Massa, não. Agora, se eu chego para você e digo, gente, a minha reta, da minha reta, dois pontos pertencem ao plano. Eu posso afirmar que o resto pertence ao plano também? Sim. Por que, Letícia? Porque, veja, quando você. Veja bem, quando você tem uma reta, olha o nome, reta, a reta é reta, não é isso? A reta, ela só tem como intersectar aqui, ó. Imagina que a minha mão é um plano. A minha reta só tem como intersectar o plano em um único ponto aqui, ó. Ela tá atravessando o plano, né? Ela só tem como intersectar em um único ponto. Se eu estou afirmando para você que ela intersecta nesse ponto em outro ponto, ela não tem como fazer curva, né? Tipo assim, ah, não, tá aqui a minha reta. Tipo assim, tá aqui a minha reta. Ela cruzou aqui o plano, ó.
certo? Aí depois ela fez uma curva assim, ó, intersectou o plano de novo aqui, ó. Isso não é uma reta, meu Deus do céu. Se pelo menos dois pontos da minha reta pertencem ao plano, todos os outros pertencem também. Mas se um único pertence, não necessariamente o resto vai pertencer também. Vê que massa, né? Então, para deixar claro, se houver uma única solução nessa brincadeira, como aqui, se você der um lambda real aqui, você encontrar um valor numérico aqui, uma constante numérica, significa que esse plano e essa reta são transversais, ou seja, eles são coincidentes, certo? Eles são coincidentes naquele ponto, tá? Na verdade, gente, eu vou até trocar esse termo coincidente, tá certo? Porque, corrijam aí, tá? Me perdoem. Eu vou até trocar esse termo coincidentes, eu vou colocar concorrentes. Porque coincidentes, na verdade, dá mais uma ideia de. Perdão, gente, esse termo tá meio errado mesmo, tá? Coincidentes, eu poderia dizer que coincidente seria isso aqui, tá? Que a reta está contida no plano, certo? Coincidentes. Me perdoe, viu, gente? Porque quando você fala coincidentes, é porque eles coincidem, né? Eles coincidem. Então, todos os pontos de da reta pertencem ao plano. Mas concorrentes dá a ideia de que eles concorrem em apenas um ponto. Tá? Então, me perdoe, viu, pessoal? Corrigindo, tá? Eu posso chamar planos e retas transversais de concorrentes entre si, tá? E quando a reta está contida no plano, eu posso dizer que os dois são coincidentes. Me perdoem aí pelo uso do termo errado, tá? Beleza? Então, quando houver solução, plano e reta transversais. Não tem solução, plano e reta paralelos. Vai ser a situação que você tiver uma igualdade absurda dessa. E quando houver uma igualdade como essa, zero igual a zero, existem infinitas soluções, tá? Aí, Isis falou assim, ó. Para a reta estar contida no plano, né? Ou seja, a reta ser coincidente com o plano, essa parte precisa sempre dar zero igual a zero ou pode acontecer com desigualdades. Exemplo, 3 igual a 3. Importantíssimo isso que Isis falou, tá? Eu já ia até me esquecer. Gente, se você fizer esse procedimento todo aqui e você encontrar, por exemplo, 3 igual a 3, que nem Isis falou aí, e aí? A reta e o plano são transversais, paralelos ou coincidentes entre si? Quem é que me diz aí? Se você fizer esse procedimento todo, você encontrar 3 igual a 3. E aí? Nesse caso, gente, vai também haver infinitas soluções. A resposta, Isis, é sim para a sua pergunta, tá? Beleza? Pode acontecer com desigualdades. Veja, sabe por quê, Isis? Sabe como é que eu te provo isso? Se 3 é igual a 3, 3 menos 3 vai ser igual também a 3 menos 3. Ou seja, 0 é igual a 0. Interesse se tu chegasse nessa situação de novo. Sacou? Enfim, pode ser qualquer igualdade aqui, interesse? Pode ser qualquer igualdade aqui. Se tu fizer essa brincadeira toda, chegar em 3 igual a 3, infinitas soluções. 0 igual a 0, infinitas soluções. Ixi, Maria, bateu até no meu computador aqui. Massa? Essa é a ideia. Ou seja, gente, é um procedimento que é muito mecânico, tá? É aplicar, acabou, não tem mistério. Dos tipos de análise de posição relativa, esse é o mais fácil, na minha opinião. Não tem o que fazer, pô, é só substituir e proof, acabou. Agora, é importante, de novo, que a equação da reta esteja na sua forma paramétrica e a equação do plano esteja na sua forma geral. Ou cartesiana, né? A gente chama essa equação aqui de geral ou equação cartesiana, beleza? Então, gente, perceba como é que é simples, né? É você aplicar literalmente a brincadeira, certo? Não é complicado, não. Deixa eu só apagar aqui isso aqui, inclusive, que tá meio estranho isso aqui, né? Não sei por que ficou esse negocinho aqui. Gente, até agora, dúvidas? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém não entendeu alguma coisa que eu disse aqui? Eu posso continuar? E aí? O que é que vocês me dizem? Me contem. Posso continuar? De boa? Bom, como ninguém disse nada, deixa eu tomar um gole d'água. Gente, veja bem.
A gente viu isso aqui, eu gastei 1 hora para falar sobre isso aqui, 1 hora. Mas veja que eu vi devagar, eu expliquei, né? Assim, eu quis mostrar para vocês isso. Eu não quis colocar isso aqui da boca para fora, entendeu? Eu quis mostrar para vocês devagarzinho, deixar isso aqui claro para vocês, entendeu? Para vocês entenderem como é que como é que isso aqui funciona, entendeu? Que uma coisa está relacionada com a outra. Mas então assim, eu quis garantir que vocês iam entender direitinho como é que todo esse procedimento funciona. Massa? Minha sugestão, né, para vocês peguem essas equações de reta aqui, peguem elas e sabe o que vocês vão fazer? Convertam essa equação de reta aqui, ó, por exemplo, para a forma reduzida. Coloca o gráfico no GeoGebra 3D, tem que ser no GeoGebra 3D, tá? É tridimensional, é no plano, né? E coloca essa equação no plano. Você vai ver que nesse caso aqui, como elas são transversais, eles vão se tocar só num ponto. Aí tu vai fazer a mesma coisa para esse cara aqui, para essa reta aqui, esse plano. E você vai ver que eles vão ser paralelos, eles não vão se tocar em ponto nenhum. E por último, tu vai fazer a mesma coisa com esse último caso aqui. Você vai ver que a reta ela está perfeitamente contida, ela coincide exatamente com o plano. Beleza? Aí, gente, agora eu queria fazer com vocês uma coisa, né? É, mostrar para vocês uma coisa que, assim, que eu queria mostrar para vocês já tem um tempo. Eu vou resolver vou mostrar para vocês como é que funciona. Que é o seguinte, vê. Pessoal, com essa ideia aqui, ó, que a gente viu, por exemplo, né, no caso aqui da reta ser transversal ao plano, né? A gente pegou aqui o lambda e jogou na forma da reta, na equação da reta. Aí com isso a gente contou o ponto de intersecção. Só que, e se eu tiver duas equações de plano e eu quiser encontrar a reta que intersecta eles? Porque quando tu intersecta dois planos, tu vai ter uma reta, né? Vai se formar uma reta de intersecção. Como é que eu encontro a equação dessa reta? Aí eu quero mostrar isso para vocês. É um método bem interessante. Não sei se os professores vão chegar a falar sobre isso, mas eu queria comentar aqui, enfim, para ficar registrado para vocês aí. Ó, vejam bem, vamos fazer isso. Deixa eu aumentar aqui o número de páginas. Pronto. Vê só. Vamos considerar, gente. Eu vou colocar aqui, ó. Como. Escrever aqui. Como encontrar a reta de intersecção de dois planos. Porque para você encontrar o ponto de intersecção de dois, da reta e de um plano, a gente viu isso, né? A gente sabe também como encontrar a equação, um ponto que pertence a duas retas simultaneamente também. A gente já viu isso também, tá? Agora, como é que eu encontro a reta de intersecção de dois planos? De dois planos, né? Como é que eu faço isso? Primeiro, né? Vamos fazer uma representação gráfica disso aqui. Como é que seria isso? Poxa, eu tenho aqui eu tenho aqui, imagine, um plano. Vou fazer mais para baixo aqui, tá? Eu tenho aqui um plano π1, um certo plano π1, que está disposto dessa forma aqui.
Vou chamar esse cara de P1. E eu tenho aqui outro plano. Peraí que esse P1 ficou feio. Melhorou um pouquinho. Agora vamos considerar que eu tenho aqui outro plano P2, né? Que se estende aqui, ó. Ele tá furando aqui o plano de baixo, né? Ele tá literalmente furando, né? O plano de baixo aqui, né? Ou seja, eu tô fazendo esses pontilhados, gente, para representar o plano atrás do outro plano aqui, tá? Que tá sendo coberto. Em geometria, a gente usa muito essa ideia de pontilhado. Vocês vão ver isso quando vocês pagarem cadeiras de desenho, né? Que a gente usa muito essa ideia do pontilhado para representar linhas, né? Superfícies que se encontram representadas atrás de outras, tá? Então, beleza. O que vai se... Quando esse plano aqui tá cortando esse outro plano, ó, ele tá cortando ele exatamente numa reta, ó. Lembrando que isso aqui é só uma porção do desenho, tá? Essa reta, perceba que ela vai ser infinita, né? Os planos também são infinitos, né? Lembra que a gente comentou isso. Ou seja, essa é o que a gente chama, essa é a nossa reta R de intersecção. Essa reta R, ela representa, né? Aqui está o plano P2. Inclusive, eu devia ter representado pontilhado, né? Esses caras aqui, né? Essa parte do plano, né? Deixa eu colocar aqui, ó, para ficar mais claro. Pera, deixa eu colocar uma... Ah, não dá, né? Pronto, deixa eu deixar assim, ó. Acho que até uma ideia melhor fazer isso, né? É até mais interessante de entender. Fazer assim, ó. Passa a linha aqui, passa a linha aqui. Aí, beleza? Na real, eu preferi do outro jeito. Deixa eu fazer o seguinte, aqui eu vou fazer desse jeito, do outro eu vou deixar assim, porque no outro ficou legal, né? Perdão aí, gente, a confusão. Gosto de deixar o desenho bonitinho aqui. Giovanni perguntou, Cônicas foi pra semana que vem. Sim, a partir de semana que vem eu começo Cônicas, tá? A ideia hoje foi só abordar essa parte, finalizar essa parte de posições relativas, sabe? Deixar bem mastigado para vocês. Beleza? E nem eu disse, gente, eu vou buscar, não garanto, mas eu vou tentar fazer monitoria de véspera, né? Os outros períodos eu fiz foi um sucesso, né? A galera gostou muito. Monitoria de véspera, né? Então, vou fazer monitoria na véspera da prova, monitoria no fim de semana da prova. Eu não garanto que eu vou fazer por questões de correria, tá? Não sei se eu vou conseguir ter tempo para isso. Até porque eu faço prova também, né? Mas se eu tiver tempo, eu vou avisar para vocês. Eu acho que eu vou ter tempo. Então, essa aqui é a tua reta, e essa reta, ela é justamente a intersecção do plano P1 com o plano P2. Então, eu tenho aqui P1, intersecção P2. Na matemática, gente, esse símbolo aqui, ó, esse símbolo aqui, ó, essa carinha triste aqui, né, digamos assim, esse arco de concavidade, né, para baixo, esse símbolo aqui, ó, ele indica intersecção, tá? Intersecção tem a ver com, digamos assim, presença simultânea, né? Pertencimento simultâneo.
Então, essa reta ela é justamente a intersecção do plano P1 com o plano P2. Como é que você encontra ela, né? Vamos usar um exemplo. Vamos usar um exemplo. Passei meia hora desenhando aí, me perdoe, tá? Vamos dizer, eu separei aqui um exemplo para vocês. Vamos dizer que eu tenho aqui, ó, um plano P1 de equações x mais y mais z igual a 1. E um plano P2, aqui embaixo, ó, de equações 2x menos y mais z igual a 3. Então, x mais y mais z igual a 1, 2x menos y mais z igual a 3. A propósito, vocês, não sei se vocês estão percebendo, mas eu fico olhando para cima aqui, gente. É justamente para pegar o exemplo, tá? Porque eu deixo todos os exemplos que eu vou abordar na aula anotados aqui no meu quadro branco. Aí teve uma vez que eu estava dando aula, a menina perguntou assim: Oxe, pô, tu anota as questões que tu vai resolver no teto, é? Porque eu fico olhando assim, ó. Só que é porque o meu quadro branco, pensa assim, ele é colado aqui comigo na parede, sabe? Aí eu coloquei lá em cima, o quadro é grande. Entendeu? Imagina, tem um negócio aqui na tua frente, tu vai olhar lá pra cima e tu olha assim, né? Eu ri muito, cara. Então tu tem aqui o plano P1, o plano P2, tu quer encontrar a reta de intersecção. O que é que você vai fazer, gente? Funciona da seguinte forma. Você vai buscar entender, observar essas duas equações aqui como se fosse um sistema de equações. Então, o que é que você vai buscar fazer? Você vai buscar eliminar uma das variáveis, eliminar outra variável e colocar duas variáveis em função de outra. Então, como assim? Vamos lá. O que é que você vai fazer aqui? Vê. Vocês lembram, pessoal, daquele método de quando você vai resolver sistemas? Então, por exemplo, você tem aqui ó, x mais y igual a 5 e x menos y igual a menos 3. Como é que você pode resolver um tipo de sistema como esse aqui? Você, você pode somar as duas equações, né? Lá no ensino médio, vocês viram isso. Você soma as duas equações. O que é que você vai fazer aqui? Vê. Numa situação como essa aqui. O que você vai fazer, né? Você vai buscar trabalhar isso aqui como se fosse literalmente um sistema, certo? Porque, pessoal, veja bem, eu não sei se vocês. Não sei se no ensino médio vocês tiveram muito isso bem explicado, mas vamos dar um exemplo aqui, tá? Vamos dizer que eu tenho. Eu acabei de colocar um sistema, mas deixa eu colocar outro aqui. Vamos dizer que eu tenho aqui um sistema assim, ó. Certo? Como é que se resolve um tipo de sistema desse? Tá? Eu somo a primeira equação com a segunda. Eu posso aplicar o método da substituição também, né? Os métodos que a gente aprende no ensino médio, né? Ou seja, os mais clássicos são esses: o método da adição, o método e o método da substituição. O que é que você vai fazer? Você vai somar aqui as duas equações, nesse caso. Vai aplicar o método da adição. Por quê? Porque esse y e esse menos y, quando você, a ideia do método da adição é você eliminar uma variável. Então, vê, x mais x, 2x. Y menos y é zero. E 2 com 4 é 6. Então, x é igual a 3. Resolvendo essa equação aqui. Ora, se x é igual a 3, para descobrirmos y, basta a gente substituir 3 aqui nessa equação aqui, ou nessa equação. Que número... Bora substituir nessa equação aqui, ó. Que número somado com 3 dá 4? É 1, né? Então, y é igual a 1. Essa é a solução do sistema. Eu não sei se vocês entendem muito bem isso aqui, mas qual é a ideia, gente? Qual que é a ideia de você resolver um sistema? Se você pegar. Primeiro, gente, quando eu coloco aqui, ó, x mais y igual a 4, isso aqui é uma equação de quê? Isso é uma equação de reta, de plano, de quê, hein? Me diga aí. Me diga aí qual é o tipo de figura geométrica e qual é o tipo de equação. Equação geral, equação, enfim, sei lá. Essa equação aqui, x mais y igual a 4, é uma equação de quê? De reta, de plano. Tá fácil, gente. Tá bem na cara, na verdade. X mais y igual a 4. E aí?
De reta, perfeito. Até porque é uma equação reduzida da reta. Porque, vê, se você isolar o y aqui, ó, vai ficar y igual a menos x mais 4. E aqui embaixo, se tu isolar o y, né, vai ficar que o y é igual a x menos 2. Massa? Vai ficar isso aqui. Quando você resolve um sistema de equações, você está em busca da intersecção dessa reta com essa reta. Geometricamente, esse é o significado. E aqui está a tua intersecção. Esse aqui representa o ponto de intersecção dessas duas retas. Então, se tu traçar essa reta aqui no gráfico, e essa reta aqui, o ponto de intersecção delas vai ser aonde x foi igual a 3 e aonde y foi igual a 1. Esse é o ponto P, 3, 1, que pertence à primeira reta e à segunda reta. Eu tô falando isso aqui, gente, para entender, vocês entenderem a explicação do plano, tá? Então, se tu traçar graficamente, tu vai ver isso aqui. Quando você vai intersectar dois planos, eu vou tentar aplicar a mesma ideia aqui. Então, eu estou indo atrás da reta que pertence tanto ao plano 1 quanto ao plano 2 simultaneamente. Porque como é que eu posso fazer isso? Eu vou trabalhar isso aqui, eu vou tratar, acho que esse é um termo interessante, isso aqui como se fosse um sistema de equações. Então, eu vou tentar eliminar as variáveis aqui. Veja só. O que eu vou fazer, tá? Vamos fazer o seguinte, ó, se eu somar essa equação do plano 1 com essa equação do plano 2 é interessante, né? Por quê? Porque eu elimino o y. Porque y menos y é zero, né? Massa? Então vamos fazer o seguinte, vamos somar aqui a equação, vou colocar aqui, ó. Vamos pegar a equação π1 e somar com a equação π2. Vê, vai ficar como? X mais 2x, 3x. Y menos y dá zero. Z com z dá 2z. E U com 3 dá 4. Massa? Beleza, cheguei nisso aqui, certo? 3x mais 2z igual a 4. Ô, gente, 3x mais 2z igual a 4 é uma reta, é um plano. Que danada é isso aqui? Me diga, o que é isso aqui? É uma reta, né? Da mesma forma que isso aqui era uma reta, ó. Ah, eu apaguei o sistema, né? Mas isso aqui é uma reta, né? Eu tenho x e z. É uma reta que está no plano xz. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou agora, eu vou agora pegar aqui a minha equação. Pronto, vou pegar a minha equação. Deixa eu pegar isso aqui e colocar lá para baixo. Tá? Porque senão vai ficar tudo separado, vai ficar estranho. Vou colocar tudo bonitinho aqui. Ó. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a minha equação o meu plano π1 e vou multiplicar por menos 2. Por que por menos 2? Porque se tu multiplicar por menos 2, tu vai chegar nessa equação assim, ó. Numa equação assim, ó. Vou colocar embaixo do plano π2 aqui. Menos 2x, menos 2y, menos 2z, igual a menos 6. Ô, gente, desculpa. Menos 2. Aí, se tu somar com a equação π2, tu vai eliminar aqui, ó, o x. Massa? Que é o que a gente quer. A gente quer eliminar uma variável. Beleza? Então, dá uma olhada. Vê só. Vou pegar aqui a minha equação π2, vou multiplicá-la por menos 2. Então, eu vou pegar aqui, ou melhor, vou pegar a minha equação π1 e vou multiplicá-la por menos 2. Então, menos 2π1. Vou pegar menos 2π1 e somar com π2. Eu vou chegar em... Vê só, vai ficar assim, ó. Vai ficar como isso aqui? Eu vou ter, fazendo essa operação de baixo, eu vou ter menos 2x, menos 2y, menos 2z, igual a 1, igual a menos 2, né? Perdão. E aqui embaixo vou ter 2x, menos y, mais z, igual a 3.
Massa? Aí agora eu vou somar as minhas duas equações. Agora sim eu vou somar, tá? Eu vou aplicar essa operação aqui, ó. Menos 2π1 mais π2. Ora, menos 2x com 2x vai ficar zero, né? Menos 2y com menos 2y, menos 3y. E menos 2z com z vai ficar menos z. Menos 2 com 3 dá 1. Então, 0, menos 3y, menos z e 1. Gente, parece que tá muito confuso isso aqui, mas eu quero que vocês vão entender, tá? Ou seja, eu cheguei em outra relação aqui, né? Vai ficar menos 3y menos z igual a 1. Tu chegou aqui em outra equação, né? Aqui a gente chegou numa equação. Cadê? Aqui, ó. 3x mais 2z igual a 4. Aqui eu cheguei em outra. O que é que você vai fazer? Você percebeu? O que é que você vai fazer? Você vai escolher uma variável para colocar ela como se fosse o teu parâmetro da reta. Note que aqui na minha equação 1, e a ideia para você fazer isso é você observar. Você pode escolher o x para ser o parâmetro, o y para ser o parâmetro ou o z. Como aqui nas equações que eu fiz, você tem o z, por exemplo, nas duas equações, você vai fazer você vai usar o z como parâmetro então, tá? Vê, eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar o x aqui nessa minha primeira equação, vou isolar ele. Vai ficar 3x igual a menos 2z mais 4. Ou seja, passando o 3 dividindo, vai ficar como? Ó? Vai ficar vai ficar x igual a menos 2 terços de z mais 4 terços. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou isolar o y, ó. Vai ficar como? Eu vou ficar com menos 3y igual a z mais 1. E agora eu vou passar o menos 3 dividindo. Vai ficar então y igual a menos 1 terço de z menos 3. Ou, menos 1 terço, né? Novamente. Ou seja, pessoal, o que é que vocês encontraram aqui? A gente encontrou essa equação aqui de reta e essa equação aqui de reta. Mas encontramos duas equações aqui. Eu vou adotar aqui que o meu z vai ser meu parâmetro. Então, chama z aqui de qualquer letra, tá? Qualquer letra. Sei lá, t. Aqui, meus amigos, está a resposta que está a tua equação de reta. Oxe, Spine, como assim? Quando tu encontrou aqui ó, x igual a menos 2 terços de z mais 4 terços, o que você encontrou aqui, meu amigo, foi... você encontrou aqui que para cada x existe um z, para cada z existe um x equivalente. Então, existe uma dependência entre x e z. E você encontrou também que existe uma dependência entre y e z por meio dessa equação. Então, vamos assumir que o z é um parâmetro. Ou seja, a minha equação da reta, a minha equação da intersecção de um plano com o outro vai ser assim, ó. X igual a menos 2 terços de z mais 4 terços, menos 2 terços de z mais 4 terços. Meu y vai ser igual a menos 1 terço de z menos 1 terço. E meu z vai ser igual a t. Se o z é igual a t, então eu posso substituir t aqui, ó, nos z's, né? Então vai ficar assim, ó. Essa aqui, meus amigos, é a equação da reta que representa a intersecção desses dois planos. Eita, Fêmea, tá fazendo um trapézio, ó, que engraçado. Dessa forma aqui. A propósito, deixa eu até verificar aqui, gente. Eu devo ter anotado aqui. Só um minuto, tá? Deixa eu ver se bateu aqui mesmo como é que diz? Com a solução, né? Cadê aqui? 4 terços. Beleza. É isso mesmo. Gente, eu sei que parece confuso, mas assim, para você entender melhor, você tem aqui um plano, você tem outro. A gente fez aqui manipulações de tal modo a gente buscar eliminar uma variável.
Aí a gente assumiu uma das letras como parâmetro, que nesse caso foi o Z. Podia ter sido o X ou o Y, tá? Nesse caso eu quis fazer o Z, porque me pareceu mais simples. E aí eu encontrei isso aqui. Quando você encontra, gente, x igual a menos 2 terços de z mais 4 terços, e quando você encontra y igual a menos 1 terço de z menos 1 terço, isso aqui a gente chama na álgebra linear de conjunto solução do sistema. Você até pode escrever assim, ó. Vê. O conjunto de solução do sistema, você pode escrever assim, ó. Solução igual a x, y e z pertencente. Deixa eu pensar. Você pode chamar assim, ó. X, Y e Z, de tal modo que o parâmetro T pertence aos reais. Você pode fazer assim, tá? Nesse caso aqui, o teu conjunto de solução foi quem? Quem foi o teu X na brincadeira? Aqui, ó. Foi menos 2 terços. Vamos colocar o X lá de cima primeiro, né? Foi menos 2 terços de Z mais 4 terços. O Y foi menos 1 terço de Z menos 1 terço. E o teu Z foi Z, né? Foi o próprio Z. Tá? Aí, como a gente está assumindo um parâmetro t, para cada z aqui eu vou colocar um t, né? Ou seja, o meu conjunto de solução ele vai ser menos 2 terços de t mais 4 terços menos 1 terço de t menos 1 terço de t. Tal que o t é uma constante, né? É o parâmetro, né? É uma constante real. Pronto, tá aqui. Na álgebra linear a gente faz assim. Ah, você fala, Espanha, por que você está falando de álgebra linear? É porque geralmente não é que álgebra linear estão completamente ligados, tá, gente? Então, esse aqui seria o teu conjunto de solução, né? A gente representa dessa forma aqui. Então, aqui você encontrou aqui a equação da reta que intersecta esses dois planos. Gente, parece confuso, eu sei, mas essa é a ideia. A propósito, né? Isso aqui tá até fora de ordem, tá? Era para os t's estarem na direita, né? Deixa eu ajeitar aqui, ó. Menos 2 terços de t mais 4 terços. Menos 1 terço de t menos 1 terço. Percebam, gente, analisando a equação da reta aqui, me diga um ponto pertencente a essa reta. Me diga aí, vá. Um ponto que pertence a essa reta aí. Um pontinho que pertence à reta. Me diga com a equação, com a equação da reta, me diga um ponto que pertence a ela. Vocês sabem, essa equação paramétrica da reta, gente. Lembrem. E aí? 4 terços menos 1 terço e zero. Perfeito, Arthur. Que são justamente esses caras aqui, né? Ó. E aqui o zero não aparece, né? Por motivos óbvios. Que zero mais t é t, né? Giovanni perguntou, espanhol e ser monitor de Asmaniá também? Não, assim, pelo menos não por enquanto. Eu pretendo me manter em GA. Esse é meu terceiro período, assim, como monitor de GA, e assim, eu gosto muito, sabe? Porque é uma cadeira de primeiro período e vocês chegam com muito medo de GA e tal, e aí eu gosto muito de ajudar o pessoal com essa base. Né? Hoje, o pessoal já passou por GA, então o pessoal sabe como é, sabe? Eu gosto muito de ajudar o pessoal na base, né? Interesse? Mas quem sabe no futuro, né? Pois bem, então, gente, ó, só para deixar uma coisa, tá? Isso aqui, ó, de intersecção de plano e plano, não deve cair na prova, tá? Acho que as pessoas nem falaram sobre isso nas aulas. Eu estou falando isso aqui como um aprofundamento, como uma ideia interessante para quem tiver curiosidade, tá? Para quem tiver. Então, assim, eu acho muito provável isso aqui cair na prova. Acho que se vocês nem vão comentar sobre isso. Uma pergunta: algum professor falou sobre isso aqui, gente? Nas aulas? Algum professor comentou? Digam aí, algum professor chegou a falar sobre isso, assim, a dissertar sobre isso?
Creio que não, né? É, pelo visto, não. Então, enfim, levem como um aprofundamento, tá certo? Vocês querem resolver mais um exemplo disso aqui? Querem que eu traga outro exemplo? Beleza, vem. Eu separei aqui um outro exemplo. Eu vou apagar essa parte da solução aqui para não, enfim, que aqui já é demais, sabe? Beleza. Gente, só fazer o seguinte, me deem 5 minutinhos, eu vou só no banheiro ali e aí a gente continua, tá? Deixa eu logo colocar o exemplo para quem quiser ir tentando, né? Para quem quiser tentar isso aí que eu fiz, ó, colocar aqui a questão, um exemplo, né? Outro exemplo. Então eu tenho aqui um plano π1 de equação x menos 2y mais z igual a 4. E tem um plano π2 de equação 3x menos, mais y menos z igual a 1. Então, deixa eu ver, x menos 2y mais z igual a 4, 3x mais y menos z igual a 1. 3x mais y menos z igual a 1, x menos 2y mais z igual a 4. Pronto. Então, gente, 5 minutinhos aí eu já venho, tá? E aí podem tentando. Vão tentando aí fazer isso aí, tá certo? Já venho, rapidão. Volta, meus amigos. Bom, voltando aqui, deixa eu só colocar o chat de novo. Ó, vê só. Só colocando no chat aqui novamente. Pronto. Vê, deixa eu mandar uma mensagem no chat aqui pra ver se tá pegando. Tá, né? Beleza. Bom, e aí, vamos trabalhar esse outro exemplo, né, gente? Inclusive, eu tirei o exemplo da tela sem querer, eu acho. Na hora eu mexi, tem uma hora que eu mexi assim, sem querer. Perdão, minha gente, desculpa. Pra quem tava tentando. Alguém conseguiu fazer? Alguém chegou a desenvolver alguma coisa aí? Me conte. Consegui não, né? Mas assim, não se preocupe não, é porque realmente é uma coisa mais aprofundada, não precisa. Acho muito difícil cair no segundo é. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que funciona, né? Vê, pessoal, veja bem, à primeira vista, como é que você vai. A grande questão é você saber o que é que você tem que saber, o que é que você tem que fazer, né? Primeiro, o que é que para vocês é mais interessante? Somar aqui a equação π1 com a π2. Parece ser interessante. Porque lembre-se, a ideia da gente somar as equações é eliminar variáveis. Parece ser interessante isso. Sim. Porque, vê, se tu somar a π1 com a π2, você vai cortar os z's, né? Z menos Z é zero. Entendeu? Porque, veja, a ideia é você encontrar um parâmetro, tá? No caso da questão anterior, foi z igual a t. E você buscar colocar as outras duas variáveis em função daquele parâmetro. Então, vamos somar aqui π1 com π2, vamos buscar fazer um parâmetro, tá? π1 com π2. Somando aqui, vai ficar x com 3x, 4x, menos 2y com y, menos y, e z menos z dá zero, né? E isso aqui vai dar igual a quem? A 5. Mas, então, 4x menos y igual a 5. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos, sei lá, vamos tentar aqui eliminar, vamos tentar aqui é, eliminar a variável x, beleza? Porque, veja, gente, na verdade, o primeiro passo que você até pode fazer é buscar, pensar o seguinte, pô, qual variável eu quero usar como parâmetro, tá? Na questão anterior a gente usou o z, vamos usar nessa aqui o y? Bora usar o y aqui nessa como parâmetro? Beleza? Y igual a t? Para usar o y como parâmetro, com essa equação aqui, eu já consigo encontrar o x em função do y, né? Aqui, o teu x, né, fazendo direto, vai ficar como? Vai ficar y sobre 4, vai ficar
Um quarto de y, né? Um quarto de y. Poxa, eu não sei fazer um 4 mais. Um quarto de y mais 5 quartos, né? Eu passei o y para lá, passei o 4 dividindo, né? Agora vamos encontrar o z em função de y. Massa? Para encontrar o z em função de y, eu preciso eliminar o x, né? Eu preciso manter apenas o y e o z na equação. Então eu vou eliminar aqui o x. Então eu vou buscar eliminar esse x de alguma forma. Vê, como é que eu posso eliminar esse x? Alguém me tem uma sugestão? Como é que eu posso, ao somar as duas equações aqui? Como é que eu posso fazer uma eliminação do meu x aqui para encontrar o z em função de y? Alguém levantou a mão? Pode falar. Ah, não, foi isso que mandou mensagem, né? O que é que ela falou? Multiplica por menos 3. Boa, exatamente. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Menos 3 π1 mais o meu π2, né? Quer dizer, vai ficar como aqui? Vai ficar menos 3x, né? Multiplicando a equação π1, né? Menos 3x vezes menos 3 vezes menos 2, isso é mais 6y, menos 3z, menos 12. E a equação de baixo vai ser 3x mais y menos z igual a 1. 3x mais y menos z igual a 1. Menos 3x mais 6y menos 3z igual a menos 12. Agora sim, somando de fato as... Vamos lá, vamos somar agora de fato as minhas duas equações, né? Vê, somando aqui. Eu vou ter menos 3x com 3x, já era, né? Vai ficar zero. 6y com 7y, com y, né? 7y. Já tinha falado o resultado. 6y com y, 7y. Menos 3z menos z, menos 4z. E menos 12 mais 1, menos 11. Então, de novo, eu vou ter 7y menos 4z menos 11. Certo? Aí, gente, vamos agora isolar aqui o z, né? Já que eu estou adotando o y como parâmetro. Eu vou ter menos 4z, fazer devagarzinho, igual a menos 7y menos 11. Multiplica todo mundo por menos 1. Isso é 4z igual a 7y mais 11. Não é isso? Então, só revisando aqui, né? Passei menos 7y, 4z igual a 7y mais 11. E agora eu passo o z dividindo, né? Então, eu vou ter 7 quartos de y mais 11 quartos. É quarto demais, né, bicho? Quarto, sala. Essa piada é muito boa. Então, veja, gente, 7 quartos... Eita, coloquei o y, né? 7 quartos de y mais 11 quartos. Massa? É a Giovana rindo aí, ó. Falei que foi engraçado. Então, beleza. Como é que é? Exatamente, né? É a versão matematizada, né? Da piada do tio do papo, de acordo com a nossa amiga Rebeca. Massa, então, tá aqui, gente. O x é igual a 1 quarto de y mais 5 quartos, o z é 7 quartos de y mais 11 quartos. E eu tô assumindo, né, o meu y como sendo o parâmetro. Então, y aqui vai ser igual a t. Então, eu tenho aqui as minhas equações da reta que representa a intersecção desse plano π1 com esse plano π2. Então, perceba até, gente, uma coisa, tá? Quando... vou colocar aqui mais para baixo. Quando eu assumo... Estou aqui. Assumir y igual a t, né? Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o y igual a t lá em cima. Eu vou colocar aqui, ó. Tá? Para mostrar que esse foi, digamos assim, o primeiro passo da gente, né? Não, eu escolhi o y igual a t. Então, quando você escolhe assumir uma certa variável como um parâmetro, você tem que buscar colocar as outras duas em função dela, ou seja, isolar as outras duas. Então, tu vai ter que eliminar uma outra variável. Então, por exemplo, aqui eu quis colocar o x em função
do meu parâmetro, do meu y, né? Aí eu tive que eliminar o z. Do mesmo modo que se eu quiser colocar o z em função do parâmetro, eu tive que eliminar x, por meio dessas operações aqui que eu fiz, né? Inclusive, gente, eu disse para vocês que tá aqui, né? X, tá aqui, ó. Y igual a t, né? Eu tô assumindo isso, beleza. X igual a 1/4 de y mais 5/4, né? E esse z aqui. Esses valores, gente, perdão, essas equações que eu disse para vocês, elas são a solução do sistema. E toda solução de um sistema de equações, né? Ele nada mais é do que a intersecção no gráfico das duas figuras, né? Nesse caso, desses dois planos. Beleza? Então, isso aqui, gente, representa justamente a solução do sistema. Então, se liga nessa questão geométrica também. É como se isso aqui fossem. É como se isso fossem três retas e a intersecção delas é a solução, tá? Na verdade, não seria. Perdão, tá? Me desculpe, não seriam três retas, tá? Mas é como se você tivesse assumindo aqui essa reta. É como se fossem três retas e o conjunto dessas três equações forma uma reta geral. Ok? Então, veja. Dito isso, né? Vou colocar uma página aqui. Acabar as páginas. Sabendo disso, né? Então eu vou ter o seguinte, que a minha equação da reta, intersecção, ela vai ter aqui um valor para x, né? Um valor para y e um valor para z. O y é o meu parâmetro, então y é igual a t, né? Então, se x é igual aqui ó, a 1/4 de y mais 5/4, y é o parâmetro, y é igual a t, então vai ser 1/4 de t mais 5/4. E o z, já que o z é 7/4 de y mais 11/4, vai ser 7/4 do parâmetro t mais 11/4. Tá? Invertendo sua ordem aqui, vai ser 5/4 mais 1/4 de t, né? A gente costuma estruturar a equação paramétrica assim aqui, 7/4 e 11/4. 11/4 mais 7/4 de t. Massa, deixa eu ver se bateu aqui com o que eu tinha separado. Olha aqui, 5/4, 1/4, beleza? 11/4 e 7/4, é isso mesmo. Então, percebam, gente, que não tem mistério, tá? É isso aqui, é você fazer essas manipulações e aí você chega na solução, né? Na reta de intersecção, né? Tá aqui a solução desse problema. É essa reta aqui. Tá? Você pode, inclusive, colocar isso aqui no gráfico, transformar isso aqui na equação vetorial da reta, né? Na equação vetorial em si. Ou melhor, na equação cartesiana, joga no GeoGebra, né? Transforma na cartesiana, joga no GeoGebra que você vai conseguir visualizar isso aí bem. Certo? O problema é só transformar para cartesiana, né? Mas fazendo isso e colocando os dois planos, você vai ver como ela representa justamente a intersecção dos dois. Tá massa? Então, é essa ideia que eu quero que vocês peguem. Tá certo? É isso que eu quero que vocês entendam, né? Chamada vai funcionar da mesma maneira? Exatamente, Giovana, tá? Eu vou pedir que uma pessoa vá lá no grupo e fale aquela mesma coisa. Acho que foi você semana passada, inclusive, né? Não tô lembrando. Mas relembra lá o pessoal, peçam para eles mandarem. Obrigado, viu, Giovana? Faz esse favor de novo, por favor. Fala pro pessoal que esteve presente, mandar o nome, a turma e a data da monitoria de hoje, tá? Para contar como presença, certo? Por favor. Para eu fazer essa numeração certinho. Obrigado, vice. Então, inclusive, pessoal, vocês mesmos já vão fazendo isso aí, tá? Para a presença de vocês ficar certinho aí.
Então, gente, é isso. A monitoria hoje foi isso, né? Então, a gente analisou essa questão da intersecção da posição relativa entre retas e planos, né? E essa questão, essa curiosidade, esse aprofundamento, tá? Que eu acredito que não vai cair na prova, você que está vendo aí a aula, eu acredito que isso aqui não vai cair na prova, mas eu quis mostrar, enfim, por curiosidade, você sabe como é que você pode encontrar a reta intersecção de dois planos, né? Esse aqui é o princípio de funcionamento dela. Enfim, vocês vão ver isso aqui melhor em álgebra linear, tá certo? As primeiras semanas, o primeiro mês de álgebra linear, acho que você já vê isso aqui, tá certo? Então, deixa eu colocar, gente, deixa eu só fazer, não saiam ainda, tá? Deixa eu fazer umas considerações. Olhem para mim aqui. Então, vamos lá, deixa eu explicar como é que vai ser. Semana que vem, a gente vai ter nossa próxima monitoria online, certo? Nessa monitoria online, eu pretendo fazer, começar circunferências de fato, tá? Vamos começar cônicas. Aí, assim, a minha ideia é que eu não sei se isso vai ser possível, mas a minha ideia é abordar circunferência e elipse, tá? Na próxima monitoria online. Na verdade, eu sou uma pessoa que, assim, eu gosto de abordar a circunferência primeiro, porque, para quem não sabe, né, a elipse, ela é um caso, desculpa, a circunferência ela é um caso particular de elipse, tá? A circunferência é uma elipse. Mas geralmente a gente vê circunferência primeiro, porque ela é mais simples de entender, aí depois você vai para elipse, aí depois parábola, hipérbole e acabou-se. As cônicas, né? Então, assim, semana que vem a gente dá início às cônicas, a gente vai começar essa parte aí, e eu vou começar com circunferência. Eu não sei se eu vou ter tempo de falar de elipse também, mas não se preocupem, beleza? Qualquer coisa a gente marca uma monitoria a mais, enfim, eu quero abordar tudo isso com vocês, beleza? Não sei se vou conseguir abordar tudo até o final, se vou ter tempo para isso, por conta do trabalho, da correria, vocês sabem como é, né? Mas eu espero que sim, I hope so, né? Mas fiquem ligados que eu vou avisando vocês nessa questão aí. Giovana, tu é fera, obrigado. Então, gente, minha gratidão a vocês, tá? Obrigado por mais uma semana aí, por mais um dia. Até amanhã. Link no grupo com a aula gravada. Agora mesmo já vou passar o PDF para vocês da aula. Beleza? Sim, vou fazer uma pasta no Drive só com essas anotações de aula, essas notas de aula, tá? Eu ainda não fiz isso, vou fazer isso aí. Beleza? Então, pessoal, Deus abençoe vocês. Muito obrigado a todos pela participação e pelo engajamento também. Vamos embora. Boa semana aí para vocês, tá? Vamos embora. Monitoriazinha segunda aí. Vamos para cima. Até semana que vem, gente. Valeu. Tamo junto. Valeu, minha amiga.